Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula nessa nossa reta final rumo ao concurso do ICMBio. Bom, se você está acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube do Soma Concurso, sejam bem-vindos. Façam aí a sua inscrição no canal para você acompanhar todos os eventos que acontecem. Curte esse vídeo para que ele possa chegar aí a maior quantidade de pessoas interessadas, tá bom? Se você está acompanhando pelo site aí da plataforma do Soma, plataforma oficial, bora lá então para os nossos estudos. Você que ainda não é aluno do Soma, entra lá www.somaconcursos.com.br e veja lá todos os cursos disponíveis para te ajudar na sua preparação, tá? Essa é a maior plataforma de conteúdos ambientais voltadas para concurso que você vai encontrar aí no mercado, beleza? Bora lá então, vamos começar a estudar. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a Lei 9.790 de 99, que fala então sobre as OCIPs, né? Quando a gente fala em Instituto Chico Mendes, em unidades de conservação, é muito comum que a gente tenha a ação dessas OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, tá? Então, essa gestão compartilhada acaba contando aí, né, bastante, então, com essas OCIPs. E essa lei traz, então, quem pode ser OCIP, né, quais são ali as principais regras relacionadas a essa modalidade, então, de prestação de serviço em conjunto, né, parceria público-privada, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, falando então dessa legislação, a primeira coisa que a gente precisa entender então é quem pode aqui, né? Quem vai poder fazer parte dessas organizações da sociedade civil de interesse público, as famosas OCIPs. Então, as OCIPs são pessoas jurídicas de direito privado, prestem atenção nisso, tá? Então, são instituições privadas que vão ter ali ações, né, objetivos voltados para o interesse público, tá bom? Aqui, essas organizações precisam ser sem fins lucrativos, tá? O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que não existe distribuição de excedente, de dividendo, não existe bonificação, participações ou parcela do patrimônio que vai ser então destinada para os sócios, para os funcionários, para a equipe ali daquela organização, tá? Isso quer dizer a organização ser sem fins lucrativos. Basicamente, os recursos que tem nessa organização servem exclusivamente para que ela funcione, tá? Mas não existe participação de lucros, não existe ali, então, divisão de benefícios, distribuição de benefícios, tá? E, então, todo o patrimônio vai ser empregado ali no objeto social. É o que eu te falei, tudo que entra de recurso nessa organização é voltado para a sua atividade fim. É voltado para que ela exista enquanto organização e para a sua atividade fim, mas não existe distribuição, não existe repartição do que sobra, tá? Outra coisa, essas OCIPs, elas precisam ser, então, organizações que estão instituídas e em funcionamento regular há, no mínimo, 3 anos. Tem regras para isso, né? Então, como essas organizações normalmente trabalham com dinheiro público, né, ou com bem público, com patrimônio público, a gente precisa ter essa garantia de que é uma organização já estabelecida. Então, no mínimo, ela tem que ter sido instituída e estar em funcionamento regular há 3 anos, tá? E, por fim, os objetivos e normas estatutárias dessa organização precisam estar de acordo com essa lei que a gente está vendo aqui, tá? Esse aqui, então, é a logo, né? Essa é a logo das organizações da sociedade civil de interesse público. E agora a gente vai ver quem não pode ser OCIP, quem não consegue, então, entrar ali, né, com o pedido para adquirir essa certificação de OCIP. Sociedades comerciais, óbvio, tá, gente? Porque em sociedades comerciais a gente tem repartição de lucros, a gente tem distribuição de dividendos e tudo mais. Então, aqui
não cabe nesse caso, tá? Os sindicatos, as associações de classe ou representações de categoria profissional, instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais, organizações partidárias ou assemelhadas e suas funções, entidades de benefício múltiplo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios, entidades e empresas que comercializem planos de saúde ou assemelhados, instituições hospitalares privadas não gratuitas, inclusive suas mantenedoras, escolas privadas do ensino formal não gratuito e suas mantenedoras, organizações sociais, cooperativas, fundações públicas, fundações, sociedades civis e associações de direito privado que são criadas por órgãos públicos ou por fundações públicas e as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional, tá, gente? Vocês vão ver que a banca gosta muito de cobrar, gosta muito de trazer como confusão isso daqui, ó, cooperativa, organização social, fundação, tá? Falando que ela pode ser OCIP e na verdade ela não pode. Então, é a gente entender quais aqui que são proibidas, normalmente são aquelas organizações que têm ali alguma finalidade financeira, tá? Que tem ali alguma finalidade de lucro, tá bom? Bora lá então, vamos ver um princípio. Quando a gente fala em OCIP, né, essas organizações, elas precisam ter princípios específicos. E o princípio da obtenção ali do certificado de OCIP é justamente a universalização de serviços. Quer dizer, para a gente descentralizar, não ficar só na mão do poder público, prestar determinados serviços, tá? Então, a gente vai descentralizar isso, levar isso para instituições privadas, mas que atendam, então, ao interesse público. Para isso, essas organizações, elas precisam ter finalidades específicas, quais sejam a promoção da assistência social, a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, a promoção gratuita de educação, como forma complementar, então, do que é oferecido pelo governo, a promoção gratuita de saúde, também como forma complementar do que é oferecido pelo governo, a promoção de segurança alimentar e nutricional, a defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção de desenvolvimento sustentável são aí, então, algumas das finalidades. Além disso, essas organizações precisam ter como finalidade a promoção do voluntariado, do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, ter uma experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, e ter aí a promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar também, tá? Outras finalidades, promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia e de outros valores universais, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos científicos, sempre para as atividades que estão voltadas aqui para essa lei, para o que a gente falou aqui de finalidade, e também o estudo, pesquisa e desenvolvimento, disponibilização e implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, quaisquer que sejam ali os meios de transporte, tá? Gente, para fazer uma caracterização, então, dessa organização, né, para entender aqui como que é essa organização, se ela, então, cumpre essas finalidades ou não, essas finalidades que a gente citou até aqui, elas precisam estar em algumas ações, tá? Então, ou seja, para ser considerada uma organização com essa finalidade, com esse objetivo, ela precisa fazer uma execução direta
de projetos, programas, planos de ações correlatas, quer dizer, correlatas com o quê? Com essas finalidades que a gente falou, tá? Doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos sempre e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins, quer dizer, áreas que estão relacionadas com essa finalidade aí, tá? Então, ou ela exerce ou ela faz esse apoio, doa recursos e assim por diante, tá? Gente, toda OCIP precisa criar ali, então, um estatuto. O que é esse estatuto? Nesse estatuto, a gente precisa ter as normas expressas, quer dizer, como que vai funcionar essa organização, o que pode, o que não pode, né? Então, sempre trazendo ali nessas normas que vão reger aquela organização, tá? O que essas normas precisam ter? Precisam conter. Primeiro, a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade e eficiência, tá? Princípios esses que regem aí a administração pública de uma forma geral, tá? Precisa ter, então, ali as normas para adoção de práticas de gestão administrativas, de forma a coibir aqui sempre, né, aquela obtenção, possibilidade de obtenção de benefícios de forma ilícita, tá? Em decorrência ali da participação desse indivíduo no processo em que a organização está envolvida. Então, sempre, como que vão ser as práticas administrativas que vão evitar esses ilícitos, que vão evitar essa corrupção aí, né? Tem que ter também, né, o conselho fiscal e o órgão ou órgão equivalente, falando qual que vai ser a competência desse conselho ou desse órgão, que vai opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas. Esses pareceres ali que são feitos pelo órgão, pelo conselho fiscal ou por órgão equivalente, servem aí de subsídio para organismos superiores da entidade, né, para avaliar se está tudo dando certo. Outra coisa que tem que ter aqui no estatuto, olha, caso a gente vá fazer uma dissolução dessa entidade, o que precisa estar previsto no estatuto? Como que o patrimônio líquido vai ser transferido para outra pessoa jurídica qualificada como OCIP também, tá? Aqui a lei fala que preferencialmente uma OCIP que tem a mesma finalidade daquela que está sendo dissolvida, né? Mas que é preferencial, não é uma regra que tem que ser, tá? Mas preferencialmente naquela que está sendo, então, extinta, tá? Outra coisa que tem que ter no estatuto, quando existe essa possibilidade de perda de qualificação, então o OCIP não é mais OCIP, também tem que ter lá uma previsão de como que o acervo patrimonial disponível, que foi adquirido com os recursos, enquanto aquela OCIP era OCIP, então enquanto ela tinha um termo de parceria, tá? Como que isso vai ser transferido também para outra pessoa jurídica que seja OCIP e que preferencialmente tenha a mesma finalidade daquela ali, tá? Que perdeu a qualificação. Além disso, o estatuto tem que falar ali, né, da possibilidade de se instituir numeração para os dirigentes da quantidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que elas prestam serviços específicos, sempre respeitando os valores praticados pelo mercado na região correspondente e na área de atuação, né? Então, assim, no estatuto, eu tenho que ter lá discriminado o que eu vou pagar para quem, quanto, né? Que as pessoas que trabalham ali vão ganhar e por que desse valor, né? Não pode ser um valor exorbitante sem nenhum tipo de justificativa, tá? Outra coisa que precisa ter, as normas de prestação de conta. O que vai ser feito? O que vai ser colocado nessa prestação de conta? Então, no mínimo, vai ter que ter ali, né, os princípios, observar os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade.
Tem que ter publicidade, então, né? Em qualquer meio eficaz aí, para que esse relatório de atividade de demonstração financeira fique disponível aí para qualquer cidadão fazer esse exame, tá? Tem que ter, então, auditoria, inclusive auditoria externa, se for preciso, para identificar se a aplicação ali está sendo feita dos recursos, está sendo feita de acordo com o objeto da parceria e de acordo também com o que é previsto nesse regulamento, e a prestação de conta de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pela OCIP vai ser feita, então, de acordo com o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, que fala justamente isso, né? Que quem recebe recurso aí público precisa fazer a prestação de contas, tá? Esse parágrafo fala: prestará as contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tá? Outra coisa importante da gente lembrar aqui, ó, é que é permitida a participação de servidores na composição do conselho ou da diretoria de uma OCIP, tá? Então, servidores públicos podem sim participar desses conselhos ou dessa diretoria sem nenhum prejuízo aí, tá? Bom, como que faz então para uma organização, para uma instituição fazer essa solicitação, né, de ser uma OCIP, de estar classificada como OCIP? Então, primeiro, tá? Essa requisição é feita por um requerimento que essa organização precisa destinar lá para o Ministério da Justiça. Para esse requerimento ser feito, a gente tem alguns documentos que são obrigatórios dessa instituição, dessa organização apresentar, tá? Então, primeiro, o estatuto registrado em cartório, a ata da eleição de sua atual diretoria, o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados do exercício, né? Então, se é uma organização aí que já recebe recursos públicos, como que esse resultado foi feito, né? Como que esse recurso foi aplicado, a declaração de isenção de imposto de renda e a inscrição ali no Cadastro Geral de Contribuintes. Tendo todos esses documentos que a gente citou aqui, tá? Então, a instituição pega todos os documentos e remete, então, essa solicitação, esse requerimento, lá para o Ministério da Justiça, tá? Chegou esse requerimento lá no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem 30 dias para fazer o deferimento ou o indeferimento dessa requisição, tá? Então, quando é feito o deferimento, quer dizer, quando o Ministério olha todos aqueles documentos, vê que tá ok, vê que aquela organização cumpre todos os requisitos legais, é feito, então, ali a certificação de qualificação, que é justamente esse selinho aí, tá? Que a organização usa. O Ministério da Justiça tem um prazo de 15 dias, então, a partir do deferimento, para poder emitir esse certificado, tá? Para a organização. Mas, se tiver algum problema, então o documento não está certo, ou a organização não se encaixa por algum motivo, ou tem algum outro impeditivo, é feito o indeferimento. E da mesma forma, o Ministério da Justiça tem 15 dias para dar ciência dessa decisão a partir de publicação lá no Diário Oficial da União, tá? Então, são esses caminhos aí que precisam ser feitos para que uma organização ganhe esse certificado aqui, então, esse carimbinho de que é uma OCIP, tá bom? Bom, a partir do momento que a organização ganhou o certificado, ela pode sim perder essa qualificação, tá? Como que essa perda de qualificação pode acontecer? Ela pode acontecer a pedido ou mediante decisão que vai ser proferida em processo administrativo ou judicial, tá? Esse processo administrativo ou judicial pode ser de iniciativa popular ou do próprio Ministério Público, sempre assegurado aqui aquele critério de contraditório e ampla defesa, tá? Então, é feito um pedido para a perda daquela qualificação por alguma irregularidade,
ou por decisão de um processo judicial, um processo administrativo que pode ser instaurado por iniciativa popular ou por Ministério Público, sempre garantindo para a organização o contraditório e a ampla defesa, tá? Ao longo de todo o processo. Outra coisa importante da gente pensar aqui em OCIP é que a OCIP não pode ser anônima, tá? É vedado o anonimato em caso de OCIP. Por quê? Porque qualquer cidadão precisa ser parte legítima para requerer a perda da qualificação, tá? Seja judicial, seja administrativamente, caso tenha aí alguma evidência de fraude ou de erro. Então, é tudo que a gente falou lá em cima. Se pode ser feito o processo, né? O processo de perda de qualificação, ele pode ser instaurado por meio de iniciativa popular, a população precisa ter acesso a quem é o CIP, a esses balanços, né, financeiros que acontecem aí, tudo isso precisa ter transparência. Então, o anonimato não pode acontecer aqui nesse caso, tá bom? Bom, gente, como que é feita, então, né, essa parceria aí entre a organização e o poder público? Essa parceria é feita por um instrumento chamado termo de parceria, tá? Esse instrumento ele vai ser firmado justamente entre o poder público e a OCIP, que ganhou aquela certificação, tá? Então, esse instrumento, o termo de parceria, forma um vínculo de cooperação entre essas duas partes para que tenha o fomento e a execução de atividades de interesse público, tá? Então, esse termo de parceria, ele sempre acontece em comum acordo, quer dizer, o poder público, em comum acordo com a OCIP, faz esse termo de parceria e estabelece ali, então, o vínculo de cooperação, tá? O termo de parceria também precisa discriminar os direitos, responsabilidades e obrigações das duas partes, tá? Quais que são os direitos, deveres, obrigações, responsabilidades da OCIP e do poder público? Como que ele entra aqui nesse caso, tá bom? E sempre a assinatura do termo de parceria precisa ser precedida de consulta aos conselhos de políticas públicas, tá? Não acontece assim de forma aleatória, né, sem nenhum tipo de controle não, tá? Existem cláusulas essenciais dentro desse termo de parceria entre o poder público e a OCIP, tá? O que são cláusulas essenciais? Por exemplo, né, o objeto que faz parte desse termo de parceria, a gente precisa ter ali uma especificação do programa de trabalho, como que vai acontecer então, né, o trabalho dentro da OCIP em relação àquele objeto que está sendo abordado, tá, em relação àquela finalidade pública que está sendo abordada ali, tá? Outra coisa que é cláusula essencial, estipular metas e resultados que vão ser atingidos com prazos de execução ou com cronograma, tá? É a forma da gente entender se essa parceria está sendo eficiente, né? Se tudo que está sendo proposto consegue ser realizado em um prazo factível, né? Ou se existe algum tipo de coisa que precisa ser ajustada, tá? Dentro da parceria. Outra cláusula essencial é a previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho, que vão ser indicadores de resultado, então tem que ter expresso esses critérios de avaliação de desempenho, tá? Outra cláusula essencial é a previsão de receitas e despesas, então, item por item precisa ser ali estipulado, precisa ser elencado, mostrando, né, onde vai ser usado, como vai ser usado, tem que ter o detalhamento das remunerações, dos benefícios de pessoal que vão ser pagos. Tudo isso aí, então, precisa estar detalhado nesse termo de parceria, tá bom? Cláusula essencial também é estabelecer as obrigações da sociedade, tá? Então, a sociedade ali tem que apresentar ao poder público, ao término de cada exercício, esse relatório sobre a execução do objeto do termo de parceria,
mostrando ali esse comparativo de metas propostas com os resultados alcançados e a tal da prestação de contas, tá? Do que foi efetivamente gasto ali para alcançar esses objetivos, então. Outra cláusula essencial é a publicação, publicidade, né, gente? Tudo isso aí, esse termo de parceria precisa ser publicado em imprensa oficial do estado, dos DFs, do município ou da União, tá? Precisa ser publicado esse termo de parceria aí. Tem que ser publicado também o demonstrativo de execução física e financeira, tudo que é feito, então, precisa estar ali, lógico que num modelo simplificado, mas com as informações pertinentes. Se isso não for feito, tem alguma penalidade? Tem sim, olha aqui, ó. Se não existe essa publicação do termo de parceria do demonstrativo de execução financeira e física, o recurso que é previsto no termo pode não ser liberado, né? Então, olha, não, você não publicou, não deu publicidade para o termo de parceria, não publicou o demonstrativo da execução física e financeira, então o dinheiro, o recurso não vai ser liberado, tá? Justo, né, gente? Bem justo. Vamos falar agora um pouquinho de fiscalização. Como que é feita a fiscalização dessa parceria, tá? Então, a fiscalização ela é feita tanto pelo poder público quanto pelos conselhos de políticas públicas, tá? Essas duas entidades aí, então, fazem esse processo de fiscalização. O que eles precisam olhar? Olha, primeiro, se os resultados foram atingidos com a execução do termo. No termo a gente tem, eu te falei ali, né, que é cláusula essencial, as metas que a gente quer alcançar, os objetivos que a gente quer alcançar com essa parceria. Então, na fiscalização os resultados, a gente vai ver os resultados que foram atingidos, tá? Esses resultados são analisados por uma comissão de avaliação que vai ser composta em comum acordo entre os órgãos parceiros e a OCIP, tá? Então, o Poder Público e a OCIP. Essa análise, então, desses resultados, então, é encaminhada por meio de um relatório conclusivo à autoridade competente aqui, ou do Poder Público ou Conselho, tá? E aí, lógico, isso vai ser analisado se está satisfatório ou não, tá? Todas as OCIPs estão sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação, tanto que qualquer pessoa pode ser parte iniciante do processo administrativo ali, tá? Em relação à irregularidade de uma OCIP, tá bom? Falando em irregularidade ou ilegalidade, quando nessa fiscalização aqui qualquer irregularidade ou ilegalidade é detectada, primeiro, é preciso dar ciência imediata ali para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, tá? Passível, inclusive, de responsabilidade solidária, caso o órgão que está fiscalizando não faça isso. Então, é passível de responsabilidade solidária, tá? Segundo, tem que ser feito ou pode ser feito ali um requerimento de indisponibilidade de bens da organização e de sequestro de bens dos dirigentes ou de agentes públicos que estejam envolvidos. Esse requerimento vai lá para o Ministério Público e para a Advocacia Geral da União, tá? E enquanto esses bens estão ali indisponíveis, o poder público é que é o depositário dos valores que seriam, então, destinados ali para aquela OCIP, tá? Então, prestem atenção. Quando a gente tem irregularidade ou ilegalidade, tem um caminho certo para ser feito. Primeiro, isso tem que ser denunciado. Então, é preciso que quem detectou, quem fiscalizou ali, né, faça dê ciência imediata para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, correndo o risco, né, de sofrer ali responsabilidade solidária. Imediatamente também é feito um requerimento de indisponibilidade de bens e de sequestro de bens ali dos dirigentes, tá? Para o Ministério Público e para a Advocacia Geral da União. E o Poder Público, enquanto isso está sequestrado, enquanto isso está indisponível, o Poder Público é que fica fazendo a gestão desse recurso exclusivamente para fazer com que os serviços, já que são serviços públicos, tá, de utilidade pública, fazer com que esses serviços funcionem, enquanto todo esse processo aí, né, de
julgamento, dando ali o contraditório e a ampla defesa, funciona, né, enquanto corre, tá? Vamos lá. Toda OCIP precisa ter, então, um regulamento próprio. Esse regulamento próprio, ele vai ser ali publicado 30 dias depois que é assinado o termo de parceria. Então, assinou o termo de parceria, 30 dias depois, até 30 dias depois é preciso publicar o regulamento próprio, né? Que vai, então, reger ali aquela organização em relação a esse termo de parceria, tá? Esse regulamento precisa ter os procedimentos que vão ser usados na organização para contratação de obras e serviços e para fazer compras. E caso a gente tenha ali compras de imóveis, esses imóveis ficam gravados com cláusula de inalienabilidade, tá bom? Como que é feita a prestação de contas aqui, então? Essa prestação de contas, ela é feita por meio de um relatório anual, tá? Das atividades que são executadas ali, de acordo com o objeto do termo de parceria, tá? Sempre comparando com o que está sendo proposto, né? Dentro do termo e tudo mais. Por meio de um demonstrativo integral da receita e da despesa realizada na execução, por meio de extrato da execução física financeira, por meio de demonstração de resultados do exercício, do balanço patrimonial, da demonstração das origens e aplicação dos recursos, da demonstração das mutações do patrimônio social, de notas explicativas para as demonstrações, se for preciso, e de um parecer e relatório de auditoria também, se for preciso, se for solicitado esses dois últimos aqui, tá? Então, é muita coisa, né, gente? Assim, pensando que esse controle financeiro ele precisa ser muito bem fiscalizado, tá? Então, a prestação de contas tem que ter várias formas aqui de se checar para onde que esse dinheiro foi, né? O patrimônio, se ele aumentou, se ele diminuiu, né? Como que ele variou aí ao longo dessa parceria, desse termo de parceria, tá bom? Para a gente finalizar essa parte de legislação aqui, a gente precisa lembrar que é vedada a participação das OCIPs em campanhas de interesse político partidário ou eleitoral, tá? E o que o Ministério da Justiça possui livre acesso público a todas as informações dessa OCIP por meio de requerimento. Quer dizer, se você se interessar em saber informações aqui sobre uma determinada OCIP, você faz o requerimento para o Ministério da Justiça, porque isso é de livre acesso e é público, tá? A todas as informações que estão dispostas ali nesses documentos todos que a gente estudou, certo? Beleza? A gente termina por aqui essa parte teórica. No nosso próximo bloco a gente faz ali alguns exercícios, tá bom? Até lá, tchau!